Sejam bem-vindos para mais um bate-papo numa manhã de quinta-feira. Hoje estamos na Lua Rítmica, série 16, Lua Autoexistente Vermelha, quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023, dando os últimos adeus aí a este ano, né, de acordo com o calendário gregoriano, e esperando encontrar vocês novamente em 2024. Hoje também nós encerramos a série de lives a respeito da escala Hawkins do nível de consciência. Nós vimos aí o que é a escala Hawkins, qual a importância de conhecê-la, qual a importância também de conhecer as travas que te colocam nos níveis mais baixos, como que você pode fazer esse reconhecimento e a importância de liberar essas travas para que você ganhe energia, possa fazer o processo de ressignificação, elevar sua frequência para ter uma vida mais plena. E como que isso tudo interfere no processo de cocriação, né? Que é justamente você poder vivenciar uma vida mais plena de maneira consciente, consistente, sustentável, trazendo todo o conhecimento e fundamentalmente o autoconhecimento para gerenciar a sua vida, para construir a sua melhor realidade a partir da sua melhor versão. E hoje, para encerrar essa nossa série de lives a respeito da escala Hawkins do nível de consciência, eu vou ensinar vocês uma forma de vocês saberem qual nível da escala Hawkins vocês calibram a maior parte do tempo, sem depender de alguém que tenha conhecimento de radiestesia, que saiba utilizar, que tenha essa prática para poder verificar isso para vocês, de forma que vocês mesmos possam fazer isso em casa, com o corpo de vocês, sem precisar de nenhum instrumento. Basta água e corpo, mais nada, tá? Então fica comigo para a gente aprender este caminho, né? Uma das formas que a gente utiliza muito, né, e a gente usa a escala Hawkins como um termômetro, já falei isso em outras lives, para verificar como que a pessoa se relaciona com a realidade, como que ela olha para o mundo, qual é a lente que ela está usando para enxergar o mundo e a partir desses parâmetros, como que ela está construindo a própria realidade dela. Isso dentro de um processo terapêutico é fundamental, porque a gente consegue trazer a percepção de como que a pessoa está chegando para você e depois de um tempo do processo terapêutico, como que ela tá, né? Porque você tem ali um parâmetro real para você mensurar esse nível de elevação de frequência que ela ganhou durante o processo terapêutico. Porque muitas vezes as mudanças na vida, elas podem ser assim, bruscas, repentinas, e realmente a pessoa olhar, nossa, eu saí da água para o vinho, né? Ou as coisas podem ser o que é mais comum, mais sutis, mais eventuais, mais lentas, né? Mais de acordo com a possibilidade de cada um. E quando elas são mais sutis, que vão acontecendo paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, muitas vezes a pessoa está esperando um boom na vida dela e não percebe essas pequenas mudanças sutis. E quando você tem esses parâmetros que você pode mensurar, você consegue mostrar para o seu partilhante, para o seu paciente, o quanto ele está crescendo em termos de frequência. E crescendo em termos de frequência significa começar a se relacionar com o mundo de uma maneira diferente. E você dando essa informação para ele, ele pode dar uma parada, respirar, se colocar num estado de presença, que eu falei muito da importância desse estado de presença aqui, e poder perceber como que ele está se relacionando com as situações que vêm acontecendo na vida dele e que antes do processo terapêutico, talvez ele se relacionasse de uma maneira menos assertiva, né? De uma maneira que fosse mais desgastante, de uma maneira que trouxesse mais dificuldade do que resolução. E aí ele pode começar a se olhar, a se conhecer e realmente dar continuidade a esse processo que foi iniciado ali no momento terapêutico. Porque verdadeiramente, num processo terapêutico, a pessoa precisa adquirir recursos para que ela possa caminhar sozinha. Porque eu também venho falando algumas lives já
que a resposta está dentro de nós. Nós temos o poder de gerenciar a nossa vida, não está fora como fizeram a gente acreditar o tempo todo, ao longo de toda a existência aí. Toda a existência é um pouco exagerado, mas ao longo de muitas eras da história, né? A resposta não está lá fora, a resposta não está no outro, não tem um outro que sabe o que é melhor para mim. Está tudo aqui dentro. Mas para eu encontrar isso, eu preciso olhar para dentro de mim. E talvez esse momento do processo terapêutico seja esse momento da pessoa começar a deixar de buscar fora a resposta que está dentro dela e começar a encontrar as respostas dentro dela para que ela tenha condições de gerenciar a sua própria vida, né? Então, para todos vocês que estão aqui acompanhando, que atuam como terapeutas, tenham isso em mente, tragam essa reflexão para o trabalho de vocês, que vocês vão ver que o resultado vai ser muito melhor. Agora, para as pessoas que não são terapeutas, que também acompanham aqui o nosso canal, que também gostam do conteúdo, né? Qual a importância da gente conhecer a escala Hawkins do nível de consciência? A importância é para a sua vida, né? Porque, assim, muito mais do que um instrumento terapêutico, a escala Hawkins, ela te dá a possibilidade de você saber o que está em ressonância com você ou não, o que está de acordo com a sua energia ou não, o que vai te fazer bem ou não. Desde uma festa que você foi convidado para participar, até um lanche que você decidiu comer. Você pode ver, de acordo com a escala Hawkins, se aquilo está ou não bom para você. Se tiver acima de 200, ok. Se tiver abaixo, nem vai, porque não vai ser legal. Vai depender, vai despender a sua energia, ao invés de te trazer possibilidade de crescimento, né? Um lanche, por exemplo, que está abaixo de 200, são alimentos, são substâncias que não condizem com o bem-estar do corpo, que não condizem com o seu estado naquele momento. E aí, se você comer, pode ser que você sinta aí um processo de má digestão, um enjoo, uma dor de cabeça, um processo de produção de gases, um processo de dor de barriga, enfim, infinitas possibilidades, desde aquelas mais simplesinhas, mais sutis, que às vezes passa batido, você não repara, porque o nosso corpo é extremamente adaptável a todo o mal que a gente faz para ele, até aqueles processos que realmente são mais sérios, como uma intoxicação alimentar, por exemplo. Mas, se ali na escala bateu que não está de acordo com a sua energia, é um risco você insistir, mas você tem livre-arbítrio, e isso é extremamente respeitado, né? Então, é uma decisão, é uma escolha consciente que você vai precisar fazer. Diferente, por exemplo, de você pegar um lanche para comer e não sei se glúten faz mal, não sei se eu sou alérgica, se eu tenho intolerância, não sei se essa maionese passou do ponto, não sei se esse presunto está 3 semanas guardado na geladeira, se já estava melado, a pessoa limpou para colocar aqui. Não sei há quanto tempo esse hambúrguer está aqui congelado, se é que estava realmente congelado. Tá tudo ali, tá com uma cara maravilhosa, eu vou, sento e como. Tô comendo na inocência, tô dando um tiro no escuro. Agora, quando eu sei, eu tenho responsabilidade. E aí eu tenho condições de trazer uma decisão consciente. E isso, gente, é para tudo na vida. Desde as situações mais simples até as situações mais importantes para a nossa vida, né? É importante a gente ter essa percepção. Como que a gente tem essa percepção? Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, conosco, quando a gente está centrado num estado de presença, o nosso coração é a nossa bússola. Então, se você faz esse processo de respiração, de você se tirar desse tumulto que é o dia a dia, né? Se recolher dentro de si, se perceber, e você joga para si mesmo ou para o universo a pergunta: isso é para o meu bem maior? Tomar essa atitude é para o meu bem maior? E vier uma paz no seu coração, você está no caminho certo. Agora, se vier qualquer tipo de desconforto, não é o caminho certo. O seu corpo te fala e o seu coração é a sua bússola.
Só que a gente está tão perdido na correria do dia a dia, a gente está tão voltado para o externo, voltado para o que acontece no exterior, que a gente nem se percebe mais. A gente desenvolve uma dor de dente e a gente só se dá conta que o dente está com algum problema quando ele apodrece de vez a ponto de ir para canal. Porque a dorzinha vai ali sendo construída aos poucos e a gente não vai percebendo, porque a gente está totalmente desconectado do nosso corpo. A gente só sente quando chega num limite extremo. E aí talvez seja tarde demais. Então não esperem chegar nesse limite extremo. Comecem a se reconectar consigo, a se perceber, a se sentir. Qual é o primeiro passo para fazer isso? Respiração consciente. O ato de respirar conscientemente te coloca num estado de presença. Só respirar. Observe o processo de inspirar, observe o processo de expirar. Observe como que seu corpo se sente, observe o movimento que isso faz, observe a sensação que isso traz. Só observa, sem julgamento, sem se envolver, sem querer achar se é bom ou se é ruim. Só observa. Esse simples ato de observar já te coloca num estado de presença. E você pode começar a fazer isso constantemente, para estar constantemente num estado de presença. Claro, você usa a respiração como um primeiro passo, um ponto de ancoragem para você poder, estou aqui, aqui é o meu lugar. E a partir do momento que você começa a trazer isso no seu dia a dia, você começa a se colocar dentro de si para observar tudo que acontece à sua volta. E aí você está num processo de presença, num estado de presença, sem se envolver, apenas observar. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente deixa de reagir. A gente deixa de ouvir alguns comentários, ouvir algumas frases, ver algumas atitudes e achar que aquilo foi direcionado diretamente para nós, como um ataque pessoal. Geralmente quem está nos níveis mais baixos tem esse processo de interpretação. Ah, aquela pessoa falou isso para poder mandar um recado para mim. Ou aquela outra pessoa fez aquilo só para me provocar. Aquela outra está rindo porque ela acha isso de mim. Não, às vezes não. Às vezes é, né? Às vezes sim, mas aí diz respeito a eles, não a você. Mas a maioria das vezes não é. É só a interpretação que a gente está levando a partir dessa lente que a gente coloca. Só que para sair dessa lente, você precisa saber quem você é. E nesse estado de presença, você começa a acessar o seu autoconhecimento. E até, quem sabe, informações do todo podem chegar para você, né? Porque é estando presente que você consegue receber os recados que você precisa. Se alguém te liga e você não está do lado do telefone, você não vai receber a informação, não é? Precisa estar presente. É a mesma coisa. As informações do todo universal, todos os registros akáshicos, estão disponíveis para todos. Não tem firewall. O que impede a gente de acessar são os níveis de frequências baixos, são as densidades. Conforme você vai elevando a frequência, organizando a sua energia, você vai acessando as informações que você está pronto para acessar. Olha a beleza de tudo isso. O caminho é simples. Fácil talvez não seja, mas se a gente der um passinho de cada vez, quando a gente vê, a gente já fez uma jornada inteira, né? Então, gente, a questão da escala Hawkins, ela pode delimitar muitas possibilidades na nossa vida. E normalmente a gente utiliza isso a partir da radiestesia, né? Normalmente quem utiliza aí a escala Hawkins como parâmetro utiliza a radiestesia. Por que a radiestesia? Porque a radiestesia é aquele campo do conhecimento que tem a possibilidade de acessar e decodificar as informações dos campos energéticos. E quando a gente fala de escala Hawkins, a gente está falando de estados de energia. Então, quando você se conecta com o campo energético de uma pessoa, você abre a possibilidade, né? Ali naquele momento você estabelece um processo de emaranhamento quântico, ligação direta,
e a sua glândula pineal capta as informações daquele campo energético específico, no qual você está emaranhado naquele momento. A sua glândula pineal passa essas informações para o seu cérebro, que decodifica de uma forma tridimensional que você seja capaz de interpretar. E como que ele passa essas informações para a gente? Muitas vezes, quando a pessoa já é muito treinada, talvez não precise nem da radiestesia, consegue traduzir essas informações diretamente na forma de imagens, de pensamentos, de palavras. Não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? E aí, quando não tem a possibilidade, a gente vai para os instrumentos. O cérebro, decodificando essas informações, ele transmite impulsos nervosos para o seu sistema muscular, na forma de micromovimentos involuntários. E isso vai se estender por todo o seu corpo. Quando você está com um pêndulo na mão, o que é um pêndulo? É um peso suspenso por um fio flexível. Quando você está com um pêndulo na mão, esses micromovimentos involuntários vão passar pela musculatura do seu braço, da sua mão, e vão vibrar no fio flexível, que vai fazer com que o pêndulo se movimente. E aí, quando você estabelece uma convenção mental do que cada movimento do pêndulo significa em termos de resposta, você consegue decodificar essas informações. Só que o pêndulo só dá pra gente as informações de positivo e negativo, sim ou não, né? Ele tem respostas binárias. Só que aí você utiliza um gráfico. Os gráficos de apoio, eles servem justamente para isso, para te auxiliar a ampliar essa possibilidade. Então você tem o gráfico, você tem ali uma... Eu tô sem o meu gráfico aqui, senão eu mostrava para vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Vou pegar esse da mesa de fita energética. Não é o gráfico da escala Hawkins, tá, gente? Mas, por exemplo, esse daqui. Você tem o gráfico com as informações. A partir do seu aparato visual, dos seus olhos, você vê as informações. E isso traz uma conexão com a sua mente. E aí o pêndulo vai de acordo com a informação que está sendo decodificada pelo seu cérebro e que está presente nestes gráficos. Aqui a gente tem 2 chakras, tá vendo? Do primeiro até o 7º. E aí, com este apoio visual, funciona também como um processo de ancoragem ali para você ter onde se pautar, você consegue trazer uma resposta mais ampla, para além da questão do sim e não que a radiestesia nos traz. E isso para qualquer gráfico, funciona para qualquer gráfico, inclusive para a escala Hawkins, que já tem aí disponível na forma de gráficos de radiestesia, justamente para ser possível fazer esta verificação, né, de maneira mais simples, mais rápida e mais segura. Porém, para que isso funcione, você precisa saber utilizar a radiestesia, você precisa entender o que é a radiestesia, você precisa ter prática na atuação dentro da radiestesia. Porque você pegar um pêndulo, segurar ele e ele se movimentar, é fácil. Tem gente que pega de primeira, já consegue respostas. Tem gente que precisa de treino para que ele comece a se movimentar de maneira involuntária. Porém, o que você mais precisa praticar não é o movimento do pêndulo, é a sua mente. O que mais você precisa praticar é a capacidade de estar neutro nesse momento. Por que a gente utiliza gráfico? Para a gente ter esse ancoramento mental, um aparato visual para nos auxiliar nesse ancoramento mental. Porque se eu tiver claro na minha mente toda a escala Hawkins, por exemplo, e eu conseguir focar só naquilo no momento em que eu estiver fazendo a análise, talvez eu não precise nem do gráfico, né? Eu visualizo ela mentalmente, coloco o pêndulo e vejo onde que ele vai parar, de acordo com a minha visualização. Mas isso tem que estar muito claro na minha mente. E aí, não pode passar nenhum pensamento extra por aí. Não pode ter nenhum pensamento intruso passando por aí. Não pode ter confusão
dos campos de energia um sobre o outro. E aí vem a dificuldade de você fazer isso sem um gráfico. Outra forma que você tem de fazer sem um gráfico é você conhecer os níveis, né? Por exemplo, o nível de 20, eu sei que é o nível da vergonha, o nível de 30 é o nível da culpa, o nível de 75 da tristeza, o nível de 100 é o nível do medo, o nível de 150 é o nível da raiva. Eu sabendo essas informações, eu posso ir perguntando, de forma que a resposta sim e não do pêndulo possam me trazer essa informação. Mas eu preciso ter conhecimento do que eu estou avaliando. Não adianta só eu ter um gráfico, saber usar o pêndulo e perguntar o que eu faço com essa informação depois. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou avaliando, até mesmo para eu saber como lidar com as respostas que aparecerem, né? E aí que está o desafio. A radiestesia, ela é um instrumento, ela não é o fim, o objetivo final. Ela é um instrumento para você alcançar outras informações, mas aí você precisa ter conhecimento sobre essas outras informações que você está investigando, até mesmo para saber como perguntar de maneira eficaz. E aí essa é a forma que a gente mais utiliza para encontrar a calibração dentro da escala Hawkins, a partir da radiestesia. Mas e quando a pessoa não sabe radiestesia? Ela não tem como verificar isso? Tem. E de uma forma talvez que seja até mais simples e certeira, né? Que a própria pessoa pode fazer em si mesma ou até em outras pessoas. O livro que traz todo o estudo da escala Hawkins, o poder versus força, ele não utiliza a radiestesia para poder fazer essa verificação. Ele fez essas verificações, esses testes, a partir do que a gente chama de testes sinestésicos, ou seja, uma mensuração da sustentação física de uma informação ou outra. Qual é a palavra? Da hipotonia ou da hipertonia muscular diante de uma afirmação. E aí, dentro desse processo, a gente não usa perguntas, como a gente usa na radiestesia. A gente usa afirmações. Dentro da cinesiologia, né, dos estudos que foram feitos e que o Dr. Hawkins trouxe, foi constatado que diante de algo que é considerado falso, o nosso inconsciente, né, todo esse trajeto aí que eu falei a respeito da radiestesia, a nossa glândula pineal capta a informação, transfere para o nosso cérebro decodifica informações tridimensionais que emitem impulsos nervosos para o nosso sistema músculo-esquelético. Diante de uma informação falsa, a nossa musculatura se enfraquece, ela entra num processo de hipotonia. Diante de uma afirmação positiva, a nossa musculatura se fortalece, entra num processo de hipertonia muscular. E aí, diante dessa informação, a gente tem alguns testes que são possíveis serem feitos com outras pessoas e alguns que são possíveis serem feitos você consigo mesmo. O mais comum deles, que o professor Eric costumava ensinar, era o teste do anel no dedo. Esse é um que você pode se auto-aplicar. Aqui no livro Despertar, Destravar e Saltar, ele traz 3 possibilidades de testes sinestésicos. 2 que é para você aplicar numa outra pessoa ou outra pessoa aplicar em você, e um que você pode aplicar em si mesmo. Porém, exige um processo de calibração que talvez seja um pouco mais complexo do que uma outra possibilidade que eu vou trazer para vocês. Como que funciona esse teste? Eu vou explicar para vocês entenderem. Primeira coisa, vocês precisam identificar qual é a mão dominante de vocês. A gente sempre acha que a mão dominante é a mão que a gente escreve,
né? Ah, eu escrevo com a mão direita, então a minha mão direita é a dominante. Talvez sim, talvez não, né? Porque até o pessoal aí que regula idade comigo para trás, muitos deles que têm a mão dominante esquerda tiveram que ser obrigados a escrever com a mão direita, por questões educacionais da época. Então, nem sempre, se você escreve com a mão direita, a sua mão dominante é a direita. Como que eu identifico qual é a minha mão dominante? Bate palma. A mão que ficar por cima é a sua mão dominante. Para ter certeza, bate palma de outro jeito, com a mão invertida. Vê se não fica esquisito. O que fica mais confortável, a mão que está por cima é a sua mão dominante, tá? Então, no meu caso, a minha mão dominante é a mão direita. A mão esquerda é a não dominante. Tendo definido isso, vocês vão pegar um copo d'água e vão beber. Bebe um copo inteiro mesmo, tá? Porque precisa estar hidratado para fazer esse teste. A mão que não é a dominante, vocês vão fazer um anel, polegar com indicador. A mão dominante, vocês vão estender o dedo indicador e colocar dentro do anel. A técnica aqui é a seguinte: para informações positivas, o dedo não vai abrir o anel. Para informações negativas, o dedo vai passar pelo anel. Isso exige uma calibração. Você vai passar algum tempo depois de fazer todo esse procedimento que eu expliquei para vocês, principalmente depois de beber água. Vocês vão passar algum tempo falando sim, 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 não, 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 não. Alguns sims vão passar, alguns nãos vão ficar. Vocês vão ficar repetindo isso, intercalando um em outro, até que o sim não passe e o não passe. Quando chegar nesse ponto, vocês podem começar a testar com informações que vocês saibam que é positiva e informações que vocês saibam que é negativa. Por exemplo, meu nome é Nádia Cianelli. Meu nome é Nádia Maria Cianelli de Aguiar. Passou, mas meu nome está certo, porque eu não calibrei direito. Eu tenho 45 anos. Eu tenho 44 anos. Não passou. Eu tenho 1,95 m. Eu tenho 1,60 m. Eu tenho 1,64 m. Não passou. Então, vocês vão trazer esse tipo de calibração, testando informações que vocês saibam ser afirmativas e testando informações que vocês saibam ser negativas. E aí vocês podem começar a testar a questão da calibração. Para isso, vocês precisam conhecer a escala Hawkins, né? A maior parte do tempo eu calibro acima do nível 200, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. A maior parte do tempo eu calibro acima do nível de 400, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. A maior parte do tempo eu calibro acima do nível 500, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. A maior parte do tempo eu calibro acima do nível de 600, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Aí, aqui já passou, então eu já não calibro acima de 600. Até 500, e até 500, acima de 500, é 500.000001, tá? Não precisa ser grande coisa, não. Mas já tá acima. Então, ali, eu já sei que eu tô calibrando naquele nível, tá? Vocês podem testar outras possibilidades também. Lembra que eu falei do lanche? É para o meu bem maior comer esse hambúrguer neste momento, supondo que eu tenho um hambúrguer aqui. Claro que vai dar negativo porque eu não tenho hambúrguer nenhum. Mas se fosse para o meu bem maior, não ia passar. Não sendo para o meu bem maior, vai passar. Entende? Um curso. É para o meu bem maior fazer este curso com tal professor ou de tal empresa. Se for para o bem maior, não vai passar. Se não for para o bem maior, vai passar. Em termos de curso ainda,
O nível de verdade do conhecimento deste curso calibra acima de 500 de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Se não passar, é porque já não é uma coisa assim tão verdadeira. O nível de verdade do conhecimento deste curso calibra acima do nível de 400 da escala Hawkins do nível de consciência. Não passou, é para se repensar, porque 400 é o nível da razão. Se o conhecimento trazido pelo curso não calibra nem acima, nem no nível da razão, é porque talvez não valha tanto a pena, né? E vocês podem testar isso com qualquer coisa. Agora, uma outra forma que eu acho mais simples e mais fácil de vocês calibrarem e fazerem no dia a dia, e mais fácil ainda de vocês não se auto-sabotarem no processo, né? Porque aqui, se eu fizer força demais, pode ser que eu me auto-sabote. Mas esse eu acho mais difícil de auto-sabotar. Para fazer isso, vocês também precisam estar hidratados. E precisam ficar de pé. Vou ficar de pé para vocês verem, tá? Vou ficar de lado para vocês terem uma visualização melhor. Vocês vão ficar em pé com os dois pés juntos. Dá uma relaxada no corpo, solta. Feche os olhos. Inspire profundamente. Libere o ar relaxando completamente o corpo. Relaxa os joelhos, não deixa os joelhos travados. E você fala: corpo, me mostre o seu sim. E espera o resultado. A tendência é o corpo tombar para frente diante de uma resposta afirmativa. Corpo, me mostre o seu não e espera o resultado. A tendência é o corpo tombar para trás diante de uma resposta negativa. E aí vocês vão começar a calibrar, fazer testes, né? Corpo, meu nome é Nádia Cianelli. Corpo, meu nome é Nádia Maria Cianelli de Aguiar. Aí, agora deu certo, tá vendo? No dedo não deu, mas aqui deu. Corpo, eu tenho 27 anos. Corpo, eu tenho 40 anos. Corpo, eu tenho 43 anos. Corpo, eu tenho 44 anos. E assim vocês vão testando as informações que vocês sabem que é positivo e que vocês sabem que é negativo, para sentir o balanço do corpo. E aí vocês podem começar a testar a questão da escala Hawkins. Por exemplo, corpo, a maior parte do tempo eu calibro acima de 400 de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Corpo, a maior parte do tempo eu calibro acima de 500 de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Corpo, a maior parte do tempo eu calibro acima de 600 de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Corpo, a maior parte do tempo eu calibro abaixo de 200 de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. E isso para qualquer afirmação que vocês puderem fazer, que vocês queiram saber se vai ser bom, ruim, se é verdadeiro, se é falso, para qualquer coisa. Vocês colocam um copo d'água com açúcar, um copo d'água com adoçante. E vocês podem testar qual que é o com adoçante, qual que é com açúcar. E o corpo de vocês vai identificar, sem que vocês precisem beber o líquido para saber. Então, gente, este é um caminho que vocês têm para vocês mesmos testarem a frequência de vocês. Precisa conhecer os níveis da escala Hawkins, do nível de consciência. Eu vou deixar a tabela no stories do meu Instagram, quando terminar essa live, lá no terapeuta.nadiacianelli. E aí vocês podem fazer o print, né, copiar, colar e ter aí junto com vocês para vocês terem essas referências para vocês perguntarem. Mas marca
200 para baixo, negativo. 200 para cima, positivo. 200 para baixo, força. 200 para cima, poder. 200 para baixo, atrator fraco. 200 para cima, atrator forte. E aí, o para cima, você pode ir testando de nível a nível para saber qual é onde você realmente está a maior parte do tempo. Lembrando que a pergunta é... A pergunta não, nesse caso a afirmação, né? A maior parte do tempo eu calibro no nível tal de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. A maior parte do tempo eu calibro acima do nível tal de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. A maior parte do tempo eu calibro abaixo do nível tal de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Para esse teste sinestésico tem que ser afirmação, não pode ser pergunta, tá? E por que a maior parte do tempo? Porque ao longo do dia a gente está sujeito a diversos processos de emoções, de sentimentos, a diversas situações que acontecem ao nosso redor e que mexem com nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso estado energético, né? Você pode receber uma notícia de manhã logo que você acorda e ficar extremamente triste. E depois do almoço você receber outra notícia ou acontecer alguma coisa que te deixa extremamente feliz. Então, naquele momento da manhã, se você for fazer a calibração do seu estado de energia naquele momento, vai dar uma coisa. Na parte da tarde, se você fizer, vai dar outra. Mas a maior parte do tempo é mais ou menos ali onde você permanece para se relacionar com o mundo, para se relacionar com a sua vida. Mas a gente oscila ao longo do dia, ao longo dos dias, tá? Então, por isso a gente sempre utiliza essa expressão, a maior parte do tempo. E quando você for verificar outras questões, né? Se, sei lá, você deve fazer um curso, se você deve ir para uma festa, se você deve ir para... Se você deve comer uma lasanha, qualquer coisa do tipo, pergunta sempre se é... Pergunta não, faz a afirmação trazendo a expressão é para o meu bem maior. Porque se você não colocar essa expressão é para o meu bem maior, o bem maior diz respeito a todos os seus corpos e o seu processo evolutivo. Agora, se você trazer apenas, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, é para o meu bem fazer isso, é para o meu bem fazer aquilo, você pode estar trazendo um posicionamento do seu ego. E aí, nem sempre o seu ego sabe o que é melhor para você, mas a sua centelha divina sabe. Então, o bem maior é um bem maior. Mesmo que naquele momento você esteja desejando muito ir naquela festa de final de ano maravilhosa, a sua centelha divina está te dizendo que não vai ser para o seu bem ir nessa festa. Mas o seu ego está lá te instigando. Vai ser legal, você vai se divertir e tal, vai ter bebedeira, curtição e tudo. Mas talvez coisas positivas não aconteçam, talvez a energia do ambiente não esteja boa, talvez você volte para casa aí com alguns amiguinhos invisíveis, talvez você tenha a sua energia drenada nesse momento, talvez você volte para casa sem nada, mas tenha o dia seguinte péssimo de ressaca, infinitas possibilidades, né? Então, assim, quando a gente coloca essa expressão é para o meu bem maior, você está acionando a centelha divina e trazendo o que é para a contribuição para o seu processo evolutivo, não para satisfazer o seu ego. Por isso é importante a gente ter conhecimento e saber como organizar as perguntas no caso da radiestesia e as afirmações no caso do teste sinestésico. E agora vocês todos podem fazer a verificação de vocês de acordo com a escala Hawkins, sem precisar ficar esperando o momento de ser atendido por mim aqui, né? Porque vocês mesmos podem verificar. E aí vocês têm essa arma na mão de vocês, na mão não, né? No corpo inteiro, que podem direcionar para vocês melhores caminhos ao longo da vida de vocês em qualquer situação. Usem a seu favor. Estejam presentes. Quanto mais conectados vocês estiverem, mais vocês conseguem perceber o corpo de vocês. E esse último teste que eu mostrei para vocês, que é pendular com o corpo, na verdade, não façam ele próximo à parede,
Porque se você estiver de costas para a parede e a informação que você estiver trazendo for negativa, você pode até bater com a cabeça na parede, dependendo, tá? Porque lembra que você vai estar com o olho fechado e aí você perde um pouco essa noção espacial, né? Porque muito da noção espacial que a gente tem depende da nossa visão. A gente consegue ter a noção espacial sem a visão, mas a gente que é vidente, né? A gente que olha o mundo a partir da visão, conhece o mundo a partir da visão, diferente das pessoas que têm deficiência visual, a gente se apoia muito nisso. E a gente, quando fecha os olhos, a gente perde um pouco da noção espacial, diferente de quem tem aí uma deficiência visual e conseguiu ampliar outras possibilidades de ter essa noção espacial para além da visão, né? Mas estando com os olhos fechados, a gente tem essa tendência de perder um pouco a noção espacial, tá? E aí fique num ambiente assim que se você cair para frente ou cair para trás, não vai bater em nada, tá? Porque acontece. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Bom dia a todo mundo que está deixando aqui os bons dias. Faz muita diferença quando fazemos este exercício. Faz sim, né? Isso, assim, para quem é terapeuta também, gente, eu particularmente me apoio muito na radiestesia, mas você fazer esse teste com o seu partilhante e você pode testar várias coisas, inclusive para auxiliá-los a encontrar a própria causa raiz, faz toda a diferença. Porque uma coisa é alguém chegar para você e falar algo sobre você. Se essa pessoa está colocando você numa posição de saber, né? Numa posição de você detém o saber sobre a minha vida, é a posição do sujeito suposto saber, que a gente traz da psicanálise lacaniana. Essa pessoa vai ouvir tudo que você tem para dizer e vai levar isso como uma verdade. Agora, se a pessoa foi para o seu atendimento com o pé atrás, sem acreditar muito, mas foi porque já tentou de tudo e nada resolveu, e falaram que isso ia resolver, e aí assim, já tô na chuva mesmo, que quer uma gota a mais para me molhar, né? E aí acabou indo para o atendimento, mas está lá com o pé atrás, todo resistente e tal. Se você falar alguma coisa que ative um processo de defesa no ego dela, possivelmente ela não vai levar em consideração, ela vai bloquear aquela informação. E ela bloqueando aquela informação, ela não vai fazer o processo de ressignificação, de olhar para dentro e de dar um encaminhamento para as questões que estão ali pendentes. E o processo terapêutico não vai ser eficaz. Não porque você não conseguiu fazer o seu trabalho, mas porque a pessoa se bloqueou de fazer o trabalho dela. E aí, quando você coloca ela para fazer um teste desse, o corpo dela responde, ela não tem como negar, entendeu? Então, isso faz toda a diferença para esses partilhantes mais resistentes. Canalizando ao vivo, que massa! Gente, sério? Não sei se eu canalizei hoje não. Algumas lives eu tenho certeza que eu trouxe informações que não estavam na minha cabeça, mas hoje eu acho que não, tá? Quem sabe? Não sei. Eu uso muito o teste sinestésico, aquele com o qual eu mais me identifico é com o corpo em pé. É esse que eu acabei de ensinar, que a Joyce está falando, né? Que é o do pendular com o corpo. É o mais simples de ser aplicado, é o mais simples de ser explicado para a pessoa utilizar, e principalmente quando você está fazendo atendimento online, que você não está perto da pessoa, é o mais simples de você dar a orientação para ela fazer. Porque os outros testes que o professor Eric traz aqui no livro, está na página 44. O tipo 1 e o tipo 2 precisa da pessoa que vai ser testada e uma outra pessoa para testá-la. O tipo 3, que é esse do anel que eu falei, a própria pessoa pode fazer, você vai dando as orientações e ela faz. Só que, como eu falei,
Se não for bem calibrado, se não for bem delimitado ali certinho dentro dos parâmetros, a pessoa pode auto-sabotar o teste. Agora, esse de ficar em pé, não tem como. Mesmo que a pessoa mantenha o corpo rígido assim e force o movimento contrário, você vê que está forçando. E ela não vai ter como se esconder disso, entendeu? Porque ela vai precisar fazer um esforço grande para isso. E aí esse teste de pendular em pé, pendular com o corpo, eu percebo que é o mais eficaz. Vou rever a live porque cheguei agora, mas ainda quero me consultar com você. A hora que você quiser, no seu tempo, Márcia, eu tô sempre aqui disponível, tá? É só me chamar no chat aí no terapeuta.nadiacianelli ou entrar lá e ver o meu WhatsApp, me escrever. Eu tô sempre aqui disponível para receber quem tiver, quem quiser e quem estiver pronto. Ótimo, não temos nenhuma pergunta a mais. Gente, vocês conseguiram entender como que faz esse teste? É uma coisa simples. A única questão que você precisa ter é estar hidratado. Se você é do tipo de pessoa que só toma água quando sente a garganta seca, bebe aí uns 2 copos de água, espera uns 10 minutos e vai fazer o teste. Se você é o tipo da pessoa que bebe água constantemente, aí não tem tanto problema, mas beba água ainda assim antes de fazer o teste, porque aí a água vai poder hidratar todas as partes do corpo para que ela possa funcionar adequadamente, tá? Mas não influenciamos o resultado involuntário. O resultado involuntário não, Denise. Você pode tentar influenciar sim, mas esse do pendular com o corpo, você tem que fazer um esforço para conseguir fazer o movimento contrário, porque o corpo te joga mesmo. Por isso que eu falei para ficar longe das paredes, porque você pode ir para frente a ponto de cair, tá? Então, assim, é muito difícil sabotar esse teste do pendular com o corpo. O dedo não, o dedo é mais fácil, né? Porque aqui é mais sensível, é um ponto de contato muito sutil. Então você pode, sei lá, na pergunta que você não quer uma resposta negativa, só passar o dedo assim levezinho e não fazer realmente a força para tentar romper, né? Ou o oposto, forçar demais aqui e enfraquecer aqui para dar a resposta que você deseja e tudo. E é uma coisa assim que não dá tanto para perceber. Agora, pendular com o corpo é muito mais difícil. E aí, conscientemente, a pessoa precisa fazer esse esforço. E se ela está fazendo conscientemente, ela está se enganando, né? Visivelmente, conscientemente, ela está se enganando. Então, aí é um processo dela. Não tem como inconscientemente sabotar esse processo, entendeu? Então, esse realmente é mais eficaz nesse sentido. Sua voz modifica às vezes, é interessante. Olha, Marisa, a semana passada alguém colocou isso aqui na live e eu fui assistir uma live à noite e tava com a mesma questão. A voz da pessoa parecia que ela modulava, assim, né? Ela ia, parecia, quem é da minha época aí vai compreender o que eu tô falando. Parecia quando você tava ouvindo música no Walkman, né? E a pilha ia acabando. E aí a voz da pessoa ia ficando grave, assim, lenta e tal, aquela coisa de pilha acabando mesmo, né? E às vezes voltava e às vezes caía. Eu não sei se é alguma questão do próprio Instagram, porque eu não tenho tido tempo de acompanhar várias lives ao longo do caminho aí, mas a semana passada me relataram isso e à noite eu assisti uma live que também estava com esse problema, tá? Eu não sei qual é a causa dessa questão. Eu acredito que seja alguma questão do próprio sistema, tá? Porque eu achei que pudesse ser da minha internet, mas como aconteceu também na live de uma outra pessoa, não sei dizer o que acontece, tá bom? Chegando quase no final. Rosinha, as lives ficam gravadas. Terminando aqui, ela já está disponível para você rever, tá bom? É um erro do Instagram, já tem um tempo aí. A Adriana tá falando, esse problema da voz é um erro do Instagram. Chato isso, né, gente? Enfim.
Podemos consultar se temos alguma interferência de outros planos, como obsessores. Olha, mas Cleide, até dá para fazer isso, tá? Mas o que eu percebo nesse sentido? Você precisa ter o que a gente chama dentro da TQA de ancoramento, né? Antes de fazer qualquer abertura de campo energético, para qualquer atendimento, para qualquer análise, a gente tem um comando que a gente faz para ancorar toda uma egrégora espiritual, para sustentar energeticamente aquele processo, para que não tenha interferências externas. E quando a gente vai verificar essas questões de campo energético comprometido, seja por trabalhos encomendados, seja por seres obsessores, seres intra ou extraterrenos, seja lá o que for, a gente está lidando com seres que possuem talvez uma inteligência, um entendimento aí acima do nosso. E que muitas vezes, quando a gente vai fazer essas análises, essas perguntas, essas verificações, sem ter uma egrégora espiritual sustentando ali a energia, protegendo o campo, eles podem trazer informações para você que não são verídicas, tá? Isso já aconteceu em termos de radioestesia. Eu já verifiquei campo energético de pessoas sem fazer um ancoramento, tive algumas respostas. Quando eu fui verificar fazendo o ancoramento, eu tive respostas completamente diferentes. Então, é complicado mexer com essas energias. Eu não orientaria ninguém que não tenha conhecimento a mexer com isso, tá? Porque é aquela situação que imagina você no segundo grau, assim, né? Tem aquele grupo de alunos que fazem bullying e tem aquele aluno que sofre bullying. E aí aquele grupo de alunos que está fazendo bullying com outro aluno, né, os valentões, estão lá incomodando, mexendo, até batendo no aluno. Você chega e fala, pô galera, faz isso não, deixa o garoto em paz e tal. O que você acha que acontece numa situação dessa? Você acha que os valentões vão olhar para você e falar, pô, desculpa, realmente você está certa, a gente não deve mexer com ele, vão virar as costas e vão embora? Ou você acha que eles vão olhar para você e vão começar a fazer com você o mesmo que eles estão fazendo com ele? É a mesma situação. Uma vez que você identifica esse tipo de energia passa a atuar mais fortemente no seu campo. E se você não sabe como fazer o processo de liberação disso, as consequências podem ser graves. Então, em relação a isso, eu não oriento ninguém que não tenha conhecimento, que não tenha condições de lidar com isso, que não tenha as ferramentas necessárias para poder fazer essa liberação, que não tenha uma egrégora espiritual forte para trazer essa sustentação energética, a mexer com isso. Como Nietzsche dizia, quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. A mesma coisa. Entrou no campo energético de alguém, ou no seu próprio campo energético, olhou para eles, abriu a janela e olhou para eles, eles estão olhando para você de volta. E a consequência vai ser grave. Então, não tem recursos para mexer com isso, não tem conhecimento para mexer com isso, não mexe. Desconfia que possa ter alguma coisa, pede para alguém ver para você, alguém que tenha condições e que saiba o que esteja fazendo para ver para você. Porque senão pode ser mais prejudicial do que favorável. E na dúvida, não tem ninguém por perto que possa te ajudar nesse sentido, vai para solo sagrado. Vai para solo sagrado, chega lá, faça uma oração do seu coração, se coloque à disposição para que todo o trabalho espiritual necessário seja feito no seu campo naquele momento, para que você possa voltar para casa limpa. Dá ali algum tempo fazendo sua oração, estando de coração aberto e vai. Solo sagrado é para isso. E o que é solo sagrado? Qualquer local, né, da sua crença religiosa ou não, que você se sinta bem, que você se sinta acolhido. Tá? Pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja católica, pode ser um templo budista, pode ser uma igreja evangélica,
pode ser o que for que para você é considerado um solo sagrado. Vai lá, se você quiser, fale com o gestor, com o diretor, seja lá qual é o nome que leve, para que faça o trabalho para você. Em alguns casos, a pessoa não vai ter ideia do que você está fazendo, pede uma oração, pede uma bênção, sei lá, ou você mesmo, só de estar lá e fazer conexão com o seu anjo da guarda, com os seres superiores que estão ali, com a egrégora do local, eles já vão atuar com a sua permissão, tá? Mas não mexam com isso se vocês não têm conhecimento e recursos necessários, porque é realmente muito arriscado. Não me senti segura a aplicar nenhum comando, prefiro sempre aguardar o atendimento, acho que ficaria com medo. Se você não tem segurança, não mexa. Gente, a gente fala muito sobre questão de energia, de comando, de verificação energética e tal, e tudo parece uma coisa muito simples, porque a gente não vê concretamente um resultado, a gente sente o resultado se a gente estiver conectado. E aí, quando o resultado, por exemplo, é como aconteceu no caso da Mascleide, né, que ela passou pelo atendimento rápido aqui comigo, estava com o campo comprometido, eu fiz a limpeza do campo dela rapidamente aqui e em um dia ela já percebeu mudanças maravilhosas assim na vida dela, né, de coisas que já estavam acontecendo há muito tempo, que ela não conseguia resultado e conseguiu o resultado a partir daquele momento que o campo dela foi liberado dessas interferências externas. Isso foi uma situação que ela percebeu, que ela notou. Outra pessoa talvez não tivesse notado. E essas situações, quando traz um resultado positivo, a gente percebe. Mas quando o resultado é negativo, parece que vem comendo pelas beiradas, sabe? Igual mineiro que vai comendo queijo pelas beiradas até comer o queijo inteiro e você não percebe. É mais ou menos dessa forma que funciona. A coisa não vai ficar ruim da noite para o dia. A coisa vai começando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho até tomar conta da sua vida toda e você nem saber mais por que a sua vida está tão bagunçada do jeito que está. Então, mexer com energia é coisa séria. A gente não tem acesso a todas as informações que nos cercam. A gente não tem conhecimento de tudo que diz respeito aos campos energéticos. A gente não tem conhecimento de todos os seres que estão nos cercando, da possibilidade que eles têm em relação a nós ou não, porque a gente está cercado e delimitado por esse plano tridimensional, e a energia ultrapassa todos os planos, tudo é energia. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, eu trago aqui para que vocês tragam a reflexão, para que vocês tenham conhecimento. Mas, pelo amor de Deus, não tratem isso como se fosse algo simples, fácil e que pode sair fazendo de qualquer jeito. Vocês querem trabalhar com isso? Estudem. Estudem, busquem conhecimento, não só sobre a parte boa, bonitinha, mas também sobre a parte que não é tão bonitinha, até mesmo para vocês saberem com quem e com o que vocês estão lidando e como que vocês podem fazer para poder se proteger disso e liberar o campo de outras pessoas disso, para que vocês não tenham consequências sérias aí na vida de vocês e não tragam consequências sérias para a vida de outras pessoas que venham até vocês. Então, trabalhar com energia é uma responsabilidade muito grande. Querem fazer? Dou maior apoio. A gente precisa de pessoas que olhem para isso com maior consciência, mas estudem, façam com responsabilidade, ok? Os valentões bateriam em quem se envolvesse. É exatamente isso que iria acontecer. Gratidão, live maravilhosa. Gratidão a minha, Cleusa, por estar sempre acompanhando a gente. Isso mesmo, em um período de aproximadamente 10 anos a minha vida foi mudando e sem que eu percebesse perdi muito. E até o meu corpo físico foi afetado. É isso, vai de pouquinho em pouquinho. Quando a pessoa está mais conectada, quando a pessoa é mais sensível, né? Ela já conhece alguns sintomas aí, ela pode perceber. Por exemplo, eu já passei por esse processo
de começar a trabalhar com radioestesia sem ter conhecimento necessário a respeito de todas essas possibilidades que eu trago aqui para vocês e ter o meu campo comprometido de uma maneira muito grave, muito séria, a ponto de me deixar realmente em cima de uma cama sem conseguir me mexer. E foi também através da radiestesia e cuidando do corpo que eu consegui voltar a ter a mobilidade necessária, normal, né? E depois que isso aconteceu, eu comecei a estudar mais profundamente, né, por conta própria, até porque os cursos não me traziam essas informações, e comecei a aprofundar. E daí, hoje, quando acontece de ter alguma interferência externa no meu campo, eu começo a sentir. Eu sinto, eu percebo. Por quê? Porque eu já estou mais antenada com essas possibilidades, eu já estou com a mente mais aberta para essas existências e eu conheço o funcionamento do meu corpo. Não estou num estado de presença o tempo todo? Confesso que não, gostaria de estar, mas não estou. Eu tento. E aí, nesses momentos em que eu me coloco no estado de presença, eu consigo perceber alguns pequenos sintomas de que algo pode estar acontecendo. Aí eu vou e faço a análise. Em algumas situações, o comprometimento é um comprometimento assim tão... Perdi a palavra. Tão... Ai, gente. Tão sorrateiro que às vezes eu verifico e não encontro nada. Mas é aquele encontrar nada que parece que o pêndulo quer dizer alguma coisa, mas ele acaba dizendo outra. Eu sinto que tem ali alguma coisa que está impedindo de trazer uma verdade, né? uma resposta mais assertiva. E aí eu peço para outra pessoa verificar. A outra pessoa verifica e está lá. Aí a gente faz todo o processo de limpeza necessário, né, para poder liberar. Porque assim, ninguém está livre disso. A gente tem momentos de altos e baixos, como eu falei a respeito da verificação da escala Hawkins. A maior parte do tempo eu posso estar num nível de frequência elevado, mas nos momentos do dia a dia pode ter momentos em que eu baixo a minha frequência muito, a ponto de abrir meu campo para essas interferências. E algumas são tão sorrateiras que elas se escondem, até mesmo de uma possível verificação. Então, gente, vocês querem? Estudem. Estudem, porque é isso que vai salvaguardar vocês de terem complicações sérias aí. Eu não estava mais conseguindo andar, os nervos dos meus pés estavam encolhidos e após a limpeza energética, em aproximadamente 24 horas, os meus pés voltaram ao normal, eu consegui andar. Gente, isso foi lindo demais. Hoje a minha visão e sensibilidade é outra, então eu estou mais atenta e sinto mais a minha energia. E quanto mais atento você tiver, mais você vai conseguir ter condições de perceber isso, né? Porque não vai aparecer de uma hora para outra, sabe? Você não vai acordar, não vai dormir num dia mal, bem, e no dia seguinte se acordar mal, se sentindo sugada. Você até acorda, só que normalmente você relega, né? Você fala, ai, trabalhei demais ontem, não dormi direito essa noite, dormi de mau jeito, por isso que eu tô com dor no corpo. Você nunca acha que vai ser alguma coisa desse tipo. Você sempre acha que é qualquer outra coisa. Porque a gente não foi educado para olhar para isso, para entender a respeito disso, para aceitar isso, né? Então, precisa realmente ter muito cuidado, tá, gente? Bom, encerrando o ano, né, o ano gregoriano aí de 2023, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, a possibilidade de vocês terem aí essa ferramenta que vocês já têm, que é o corpo de vocês, a sensibilidade de vocês, para trazer possíveis respostas, né, do que é bom para você e o que não é bom para você. E também verificar essa questão da escala Hawkins, porque aí vocês têm um termômetro também, né? Sei lá, é para o meu bem maior comer essa lasanha? Deu que não.
A que nível, a que nível não? Eu comer essa lasanha calibra acima do nível tal, de acordo com a escala Hawkins, do nível de consciência. E aí eu vou saber, né? Deu que não é bom, não é para o meu bem maior. Mas se eu comer assim mesmo, a que nível da escala Hawkins está calibrando isso? Calibra acima de 200? Calibra abaixo de 200? Porque às vezes não é nem para o seu bem maior, mas está ali, né? Entre 200, 250, e aí às vezes dá para arriscar. Livre-arbítrio. Se você vai seguir a sua consciência divina, você não vai nem pensar em comer. Agora, se você, né, quiser seguir o seu ego, você pode verificar. São questões possíveis. A radiestesia é algo tão maravilhoso. Eu já mandei o arroba da Nádia para muita gente. Sei que muita gente precisa de radiestesia e nem sabe que precisa. Gratidão, mas Cleide. Realmente, é o que eu falo, né? Eu tô aqui aberta para receber todo mundo que queira. E principalmente que esteja no momento, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas ainda não está no momento certo para receber as informações, para acessar as informações e para fazer o movimento necessário. Então, querendo, estando no momento certo, eu estou aqui para receber qualquer pessoa, ok? Bom, vamos lá para o nosso contrato de convivência, né? Essa é uma live ao vivo. Tudo que acontece ao vivo aqui fica gravado. Eu não tenho condições de editar essa live antes de disponibilizar ela para ficar gravada, né? Encerrar e salvar, senão a gente perde. Então, quem concorda com essa informação, né, de que tudo que acontece aqui ao vivo fica gravado e desejar receber um atendimento, coloca eu quero e eu aceito que eu vou fazer o atendimento rápido aqui para verificar como que está o campo, como que está a calibração de acordo com a escala Hawkins, para a gente poder fechar esse processo. Ó, a primeira que colocou eu quero e aceito, Márcia Andrade. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Ai, que bom! Ganhei na sorte grande hoje. Que bom, Ótimo. já Qual o estava seu nome tentando. completo? É Márcia Aparecida de Andrade. Márcia Aparecida De Andrade. de Andrade. Qual a sua data de nascimento? 13/5/62. 13/5/62. Muito bem, vamos ver como é que tá as coisas aí, Márcia. Uhum. Márcia, no seu campo energético tem uma interferência proveniente de magia negra inconsciente. O que que é isso? São pensamentos, sentimentos, emoções que as pessoas têm em relação a você que são de baixa vibração
e que verdadeiramente elas nem sabem que isso pode prejudicar alguém ou não. E verdadeiramente elas nem queriam estar se sentindo assim. Mas por questões internas delas, elas acabam se sentindo. Não tem nada a ver com você, mas como você está sendo colocado como alvo, acaba interferindo no seu campo também, tá? Tá, É geralmente aquelas coisas assim, cotidianas, né? Ciúmes, inveja, coisas do tipo. tá. Típicas do ser humano, tá? Eu vou Aham, fazer uma petição para você. tá. Feche os olhos, inspire profundamente, libere o ar suavemente, se coloque num estado de presença e receptividade. Execute esse comando de liberação TQA limpeza 12, 13, 36. Ok, foi liberado, tá? Olha, a maior parte do tempo você está calibrando no nível do desejo, que é o nível de 10 elevado a 125 da escala Hawkins. Não é um nível muito baixo, mas também é um nível que está abaixo de 200, tá? Tá. Mas é um nível que está mais fácil de você conseguir sair desses níveis mais baixos para os mais altos. O Uhum. que que implica o nível do desejo? Implica justamente a ativação dos desejos do ego. E quando a gente ativa os desejos do ego, a tendência é a gente cair num processo de estar sempre desejante, né? Hum, Você deseja uma determinada coisa, assim que você consegue, você já está pensando na próxima que você quer conquistar. E você é seduzido por essa sensação de desejar algo. Então, é você não ter o foco naquilo que você realmente deseja, que é para o seu bem maior, não questões mais mundanas, mais fúteis, né? Mas aquilo que realmente importa e ir em direção a isso sem se perder nos caminhos possíveis que vão te levar para outros desejos, para outras possibilidades e te manter nessa roda de samsara aí que não termina nunca, que é o processo do desejo, tá. tá bom? Não tem problema nenhum desejar. Desejar impulsiona a gente a conquistar as coisas. Mas deseje aquilo que você sabe que é para o seu bem maior e que não seja material, porque o material é supérfluo, o material se perde, Sim. né? E aquilo que é para o seu bem maior, a sua evolução pessoal, ela se mantém. Então, vai galgando cada vez mais, alcançou um ponto, sobe, 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 sem ficar voltando sempre para o mesmo lugar. Que aí você consegue, tá bom? Tá, tá. Pulsa É, como ter eu estou nesse momento de talvez mudar de profissão e é uma dúvida mesmo que eu tenho, né? Se ir lá, se eu devo ir por esse caminho, se eu vou ser tão competente, né? É, porque eu vou até assistir a sua live aí desde o início e concordo plenamente, né? Porque a ideia seria talvez até caminhar realmente nessa linha do ser terapeuta e tudo mais. Eu acho que é de extrema responsabilidade. E eu fico me perguntando mesmo, né? Ó, eu preciso realmente ser uma pessoa competente porque eu estou lidando com a vida das pessoas, né? E então tem todo esse processo. E eu queria muito saber, então eu não sei se eu de repente vou pedir um atendimento com você depois numa outra situação que eu possa sentir que é por aí mesmo e aí eu me dedicar mais, entendeu? Aqui a gente tem algumas questões, Márcia. Primeiro, os implantes de crenças que a gente carrega ao longo da vida, que a gente vai ouvindo as pessoas falando e a gente acaba assumindo como verdade. E que Uhum, geralmente coloca a gente nos processos de autossabotagem, como, por exemplo, dentro dessa área que você falou de terapia, que eu ouvi muito e me podei muito por conta disso. uhum, Você só pode ser terapeuta depois que você estiver curado a si mesmo. uhum, Depois que eu tiver curado a mim mesma, eu não preciso mais estar nesse planeta. uhum. Concorda? Sim. Então, assim,
já começa por aí, né? Você se cura no processo de curar, de auxiliar os outros a se curar, porque quem se cura é só a própria pessoa, ninguém cura ninguém, tá? Sim. Então, essas verdades que as pessoas vão disponibilizando aí pra gente, muitas vezes impactam na forma como a gente lida com isso, tá? Uhum. Então, questione, reflita a respeito dessas afirmações que as pessoas trazem para vocês, o que aquilo faz sentido para você, o que não faz sentido para você, porque o que eu posso falar da minha experiência enquanto terapeuta? Toda pessoa que chega para fazer algum atendimento comigo traz alguma informação que reflete em algo dentro de mim que não está bem resolvido. Tá. Então, é um Entendi. processo de autocura de ambos os Sim. lados. Uhum. Tá. Um ajudando o outro a crescer. Claro, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu tenho algum tempo aí de experiência, talvez eu esteja um pouquinho mais à frente no caminho da autocura que outras pessoas que estão chegando para um atendimento terapêutico e que não vivem esse métier de terapias, né, nem de processo de autoconhecimento. Mas é de mão dada com o outro que a gente caminha todos juntos, tá? Então, assim, essa é uma verdade que eu questionei e realmente eu vejo na prática isso funcionando. Você falou aí a questão também sobre não saber se você vai ser competente. Talvez isso seja alguma trava interna sua Uhum. de menos-valia, de não merecimento, que talvez você precise olhar, fazer essa reflexão interna aí do que pode ter acontecido na sua vida, que faça com que você tenha essa percepção de que talvez você não consiga. Se Tá. você tem a vontade, se você tem o desejo, se você tem o empenho de se aprofundar, de estudar, de se disponibilizar, você tem condições de fazer. Mas por que que internamente algo te diz que não? É isso que precisa ser visto, tá bom? Entendi. E Tá bom. use o teste sinestésico que eu ensinei hoje para você verificar. É para o meu bem maior começar a trabalhar como terapeuta, ver o que seu corpo te diz. Tá. Quer delimitar? É para o meu bem maior começar a trabalhar como terapeuta neste momento. É para o meu bem maior começar a trabalhar como terapeuta no mês tal. É para o meu bem maior sair do emprego que eu estou atualmente e trabalhar só como terapeuta. É para o meu bem maior fazer um trabalho paralelo de terapia e mantendo o trabalho que eu tenho. Vai Entendi. testando, vê Tá, o que seu corpo te diz, tá tá bom. bom? Gratidão. Eu vou olhar direitinho. Tá bom? Bom, Obrigada. Um bom ano para você, viu? Para pra você todos. também. Tchau. Tchau. Bom, gente, vocês viram aí que existem infinitas possibilidades de vocês usarem esse teste sinestésico a favor de vocês para verificarem as questões mais simples e as questões mais complexas que às vezes ficam aí pendentes na nossa mente que a gente não consegue encontrar uma resposta. Você tem a resposta e seu corpo te mostra. É só saber utilizar. Uma última informação. Não é possível fazer verificações de questões futuras, da mesma forma que na radiestesia, tá? Então, assim, sempre utilize afirmações sobre o que está acontecendo neste momento ou sobre o que já aconteceu no passado. Sobre o que está por acontecer, talvez você não consiga a resposta mais assertiva. E a resposta que você conseguir pode ou não se concretizar numa verdade, tá? Então, não arrisquem nesse sentido. E mas o que que eu ia falar para vocês? Enfim, perdi. Para fechar essa última live a respeito desse tema, eu vou fazer a harmonização de chakras e corpos sutis para todos que estiverem presentes e desejarem este movimento, tá? Então, quem estiver aí presente, eu vou perguntar. Se você quiser, você diz eu aceito. Se você não quiser, você diz eu recuso, tá? O inconsciente não reconhece o não, então tem que ser uma afirmação. Eu recuso. Vamos lá. A todos que estão
presentes nesta live e a todos que assistem esta live posteriormente. Vocês aceitam receber o comando para a harmonização de chakras e corpos sutis? Se vocês aceitam, respondam eu aceito. Se vocês não aceitam, respondam eu recuso. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok. Gratidão por todo esse período que nós passamos aí dentro desse ano gregoriano. Em 2024 a gente se encontra mais vezes para falar sobre outros temas. E para quem comemora o final de ano, feliz ano novo. Para quem não comemora, feliz qualquer coisa que vocês comemorem ou deixem de comemorar, né? Eu estou nessa transição entre um e outro, não sei direito ainda no que eu vou me pegar esse ano, mas de qualquer forma, é um momento em que as pessoas se unem, em que as pessoas desejam paz, em que as pessoas procuram estar juntas, procuram estar em comunhão, e que este momento seja de paz e de tranquilidade, de amor sincero para todos, porque quando a gente produz esses sentimentos para os outros, a gente está emanando essa energia para o planeta, lembrem disso, tá? Então, mesmo que seja uma data estabelecida, é uma data ainda que reúne uma egrégora que pode ser muito positiva para o nosso planeta. Até o ano que vem. Fiquem na paz e na luz.